O momento da mentira de hoje diz respeito a uma tradução equivocada de um texto bíblico. Eu vou aqui ler Romanos 10, verso 13, na tradução da Novo Mundo das Escrituras, feita pelos nossos irmãos, obviamente, testemunhas de Jeová. Eu quero ler essa tradução e com muito carinho demonstrar que essa tradução aqui foi realmente deturpada aqui nesse versículo. I'm listening, amuse me. Em Romanos 10, 13, na tradução da Novo Mundo, está assim, ó. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. O detalhe é que a tradução, como aparece aqui, é uma mentira. E por que ela é uma mentira? O objetivo de colocar o nome Jeová aqui é dizer que somente Deus, o Deus Supremo, pode salvar alguém. E realmente. Agora, o colocar o nome Jeová aqui está tirando Cristo de cena, porque na tradução, nas outras traduções, está assim: quem invocar o nome do Senhor será salvo. O colocar o nome Jeová aqui está tirando Cristo de cena. Só um pouquinho, senhor Leandro Quadros. O senhor está dizendo que se disser Jeová, isso tiraria Jesus de cena, certo? Mas não é você que diz que Jesus é Jeová? Então que diferença faz? Pense nisso com carinho. E quem é o Senhor nesse texto? Bom, primeiramente o termo grego kuriou, Senhor, não é uma tradução de Jeová. É Senhor mesmo. O senhor quer dizer, senhor Leandro Quadros, que é permitido, quando consta Jeová no texto original, substituir por Senhor, mas não é permitido, quando consta Senhor, substituir por Jeová? Quer dizer que Jeová por Senhor pode substituir, mas Senhor por Jeová não pode? Engraçado que eu não estou vendo o senhor criticar Bíblias que traduziram Jeová por Senhor, mas eu estou vendo o senhor criticar uma Bíblia que traduz Senhor por Jeová. Isso é 2 pesos e 2 medidas. Não me parece uma decisão coerente, senhor Leandro Quadros. E para nós sabermos a quem o verso se refere, temos que ler o contexto. Senhor Leandro Quadros, se Jesus é Jeová conforme o senhor diz, então por que será que o senhor tem que ler o contexto para saber de quem se fala? Não é estranho isso? Olha o que diz o verso 9 de Romanos 13, na própria tradução da Novo Mundo. Pois se declarares publicamente essa palavra na tua própria boca, que Jesus é o Senhor, e no teu coração exerceres fé, que Deus o levantou dentre os mortos, que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. Então, invocar o nome do Senhor é invocar a Jesus Cristo. É aceitar a Cristo como Salvador e Deus. Calma lá, mas o versículo 9 não diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Então o senhor conclui que Jesus é Deus pelo versículo 9? Que Deus o levantou dentre os mortos. Por isso essa tradução aqui não pode ser aceita. E se for Jeová aqui, isso reforça ainda mais que Cristo é Deus. E se for Jeová aqui, isso reforça ainda mais que Cristo é Deus. O colocar o nome Jeová aqui está tirando Cristo de cena. E se for Jeová aqui, isso reforça ainda mais que Cristo é Deus. O colocar o nome Jeová aqui está tirando Cristo de cena. E se for Jeová aqui, isso reforça ainda mais que Cristo é Deus. O colocar o nome Jeová aqui está tirando Cristo de cena. Eu não sei se o senhor percebeu, senhor Leandro Quadros, mas com essa explicação o senhor está inferindo que Jesus não é Jeová. Então uma hora o senhor infere uma coisa, mas dali um pouco o senhor infere outra. Eu gostaria que o senhor se decidisse, por gentileza. Porque no contexto, Paulo está falando de aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Portanto, o texto como aparece aqui realmente não está correto. A tradução é: todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, Jesus Cristo, será salvo. E por isso a Bíblia está dizendo claramente que Jesus é Deus no mais pleno sentido da palavra. Primeiramente, nós queremos deixar claro que esse não é um ataque à pessoa de Leandro Quadros, antes é uma resposta ao argumento dele.
Nesse vídeo nós vamos responder a 2 perguntas em relação ao vídeo de Leandro Quadros. Primeira pergunta, Romanos 10:13 é uma referência a Jeová ou a Jesus? E segunda pergunta, esse texto quer dizer que Jesus é Jeová? É interessante notar que o senhor Leandro Quadros defendeu que em Romanos 10:13 faça uma referência a Jesus como Senhor, e o senhor Leandro Quadros também declarou que esse texto prova que Jesus é Jeová. É com absoluta confiança que afirmamos aqui que o senhor Leandro Quadros está absolutamente errado nas 2 colocações. E quando afirmamos isso, afirmamos que não é por pouco que o senhor Leandro Quadros está equivocado, mas por muito. Gostaríamos de avisar ao senhor Leandro Quadros que, com carinho, conforme ele sempre diz, ele pesquisasse com as testemunhas de Jeová antes de dar a sua opinião sobre assuntos sérios como esse, pois entendimentos errados como o do senhor Leandro Quadros afasta pessoas sinceras do conhecimento exato e contribui para manter pessoas sinceras na ignorância, além de estimular uma resposta da nossa parte que, embora não por gosto, mas por necessidade, vai acabar expondo o senhor Leandro Quadros ao ridículo, sendo que não é essa a nossa intenção. Então vamos à primeira questão. Romanos 10:13 diz Senhor ou Jeová? Por favor, leia comigo então Romanos 10, do 9 ao 13, que diz assim, segundo a versão Almeida atualizada, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira coisa que devemos ter em mente é que o senhor Leandro Quadros se esqueceu, e quando eu falo se esqueceu, eu estou sendo módico ou brando. Ele se esqueceu de mencionar que a passagem de Romanos 10:13, na verdade, é uma citação das escrituras hebraicas pelo apóstolo Paulo. Em outras palavras, ao escrever Romanos 10:13, o apóstolo Paulo citou a Bíblia que ele tinha naquela época. Bem, então vamos analisar a Bíblia que o apóstolo Paulo tinha naquela época para saber se ali dizia Jeová ou Senhor. E assim nós identificamos quem de fato está mentindo, se são as testemunhas de Jeová ou o senhor Leandro Quadros. Aqui em Romanos 10:13, o apóstolo Paulo, como falei, fez uma citação de Joel 2:32. Vamos ver agora com os olhos do apóstolo Paulo o texto que ele viu para citar o que ele citou. Vamos ver Joel 2:32 agora na Bíblia em hebraico aqui. Diz ali, todo o que invocar no nome de Yahvé será salvo. Então aqui nós temos o tetragrama em hebraico. Vamos ver como é que a Bíblia João Ferreira de Almeida, na edição 1819, verte esse versículo. Está aqui a capa dela, veja só. João Ferreira de Almeida, 1819. Diz assim, Joel 2:32, o texto base usado pelo apóstolo Paulo, que diz assim, e será que todo aquele que invocar o nome de quem? Jeová será salvo. Isso aqui está na Bíblia João Ferreira de Almeida, edição 1819. Tanto que o português aqui é antigo, ele é arcaico, escreve-se de maneira diferente. Inclusive Jeová aparece com 2 Hs e aquele com 2 Ls. Veja que o texto em hebraico de Joel 2:32, usado como base para a citação pelo apóstolo Paulo, contém de fato o nome Jeová. Então isso prova que a mentira está sendo usada pelo senhor Leandro Quadros e não pelas testemunhas de Jeová. Esse texto fala ou diz Jeová, não Senhor. Repetindo, o texto diz Jeová, não Senhor. É absolutamente impossível que o apóstolo Paulo tenha escrito Senhor nesse texto. Por quê? Por uma razão simples. Não existe nenhum texto nas escrituras hebraicas que diga todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então como poderia o apóstolo Paulo citar um texto que não existe? Só para você entender a seriedade disso, no mundo acadêmico, quando você faz uma citação de um autor para embasar a sua tese, e isso sempre deve ser feito no mundo acadêmico, você deve citar as palavras exatas do autor. Até se o autor original cometeu um erro de ortografia, você não pode nem mesmo consertar o erro de ortografia do autor.
pois isso é uma adulteração. Então você tem que até mesmo copiar o que o autor disse com o erro que ele cometeu, se caso ele cometeu. Ai daquele que trocar uma palavra do texto original. Se eu faço uma citação e eu troco uma palavra no meu trabalho, o meu trabalho cai por terra. E eu até mesmo sou colocado na lista negra do mundo acadêmico, porque isso é antiético. Eu não posso trocar nada de uma citação. Agora veja o seguinte, senhor Leandro Quadros. Se isso se dá na palavra do homem, na lei do homem, o senhor realmente acha que o apóstolo Paulo faria isso com a palavra de Deus? Trocaria o nome de Deus por um título, mudando, alterando uma citação original? Bem, talvez você esteja pensando o seguinte: mas no Novo Testamento está escrito Kyrios, está escrito Senhor e não Jeová. Bom, se você pensa isso, você precisa entender o seguinte: o senhor Leandro Quadros também se esqueceu de informar isso. Ninguém hoje tem os manuscritos originais do Novo Testamento. Os manuscritos originais não existem mais. O que nós temos hoje são apenas cópias dos originais. Bem, mas o que isso tem que ver com essa história? Acontece o seguinte: o nome divino foi removido das cópias dos manuscritos gregos e substituído por títulos como Senhor. Assim sendo, ninguém, absolutamente ninguém, nem o senhor Leandro Quadros e nem o Papa pode dizer que o nome divino Jeová não estava nos manuscritos originais das escrituras gregas, porque o nome divino foi removido das cópias às quais nós temos acesso hoje. Assim sendo, a única maneira de sabermos se o nome divino estava em certa passagem do Novo Testamento ou das escrituras gregas cristãs é se nós tivermos evidências de que o nome divino era usado nos escritos gregos daquela época. Quanto a isso, veja o seguinte: eu vou mostrar para vocês algumas cópias de alguns manuscritos gregos aos quais se tem acesso hoje, que eram daquela época dos apóstolos, do primeiro século. Os manuscritos são em grego e veja só, contém o tetragrama em hebraico, está aqui, ó. Esses manuscritos são fotos extraídas da Escola de Artes e Ciências da Universidade da Pensilvânia. A escrita é grega, mas o tetragrama aparece ali em hebraico. Veja só, isso prova, esses 3 manuscritos aqui, provam que era costume da época usar o nome divino mesmo nos escritos gregos. Não se substituía o tetragrama Jeová por Senhor naquela época. Isso aconteceu posterior à época dos apóstolos. E esses manuscritos provam isso. Essas cópias foram extraídas da Escola de Artes e Ciências da Universidade da Pensilvânia. Veja só que esses são manuscritos do primeiro século, ou seja, são da época dos apóstolos. Aí você me questiona: o que isso quer dizer? No que isso implica? E a questão é óbvia. Raciocine comigo. As cópias dos manuscritos em grego aos quais se tem acesso hoje contêm a palavra Senhor em vez de Jeová, certo? Certo. Mas os manuscritos em grego anteriores a essa época contêm o nome Jeová ou Senhor. A que conclusão óbvia uma pessoa racional pode chegar? Que os discípulos cristãos usavam em suas cartas em grego, em seus escritos em grego, o nome Jeová, provavelmente até mesmo em hebraico naquela época, e que esse nome foi removido nas cópias posteriores de seus escritos. O senhor Leandro Quadros também disse o seguinte: essa tradução é deturpada nesse versículo. Ele disse assim: nas outras traduções está assim: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Será que somente a tradução do Novo Mundo é que verte esse texto dessa forma? Vamos ver então algumas línguas modernas, tais como a Rotumana e a Bataktoba, que fazem tradução de forma coerente em Romanos 10:13, trazendo o nome divino Jeová, bem como algumas traduções do Novo Testamento para o hebraico até mesmo. Nas outras traduções está assim: quem invocar o nome do Senhor... Um exemplo é o que vemos aqui, por exemplo, a Bíblia Poliglota de Elias Hutter, de 1599. Veja só ali, então, como muitas Bíblias traduzem Jeová, não só a tradução do Novo Mundo, mas muitas Bíblias. Pelo menos 13 versões da Bíblia fazem isso. Nas outras traduções está assim: quem invocar o nome do Senhor... Então nós vamos ver agora algumas delas. Veja só em hebraico, ó. Ali, ó. Romanos 10:13, Jeová apresenta ali. A tradução United Bible Societies, de 1991, traduz assim, veja só. Jeová ali.
O texto em negrito, destacado em Romanos 10:13, mostra que se trata de uma citação de um texto do Velho Testamento ou das Escrituras hebraicas, e nesse caso, obviamente, Joel 2:32. Uma tradução que foi feita para os judeus também, de fala portuguesa, é o Novo Testamento hebraico-português. Veja que o texto traz no hebraico o tetragrama como correspondente à palavra Senhor em português, mostrando que o hebraico usa o nome divino, bem como uma nota de rodapé indicando que se trata de uma referência ou de uma citação de Joel 2:32. Veja só, tá ali, ó, Joel 2:32 em referência ali com o nome divino Jeová. Isso acontece na Bíblia, Novo Testamento hebraico-português, para judeus que falam português. Veja só também a tradução brasileira de 2010 feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, que também mostra em sua nota de rodapé, Romanos 10:13, que o texto é uma citação de Joel 2:32. E acontece que no texto de Joel, no Velho Testamento, ou nas Escrituras hebraicas, aparece o nome Jeová. Veja só, tá aqui, ó. Viu só? Ali faz referência, Joel 2:32, com referência a Romanos 10:13, que são a mesma citação. E diz ali, Jeová. Viu só? Por fim, também a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, produzida em 2010 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, traz em sua concordância que em algumas vezes no Novo Testamento a palavra Kyrios, ou Senhor, aparece e pode inferir que ali tem ocorrido o nome divino Jeová. Com isso, eles reconhecem que o tetragrama deve ser representado de alguma forma nessas citações do Novo Testamento. Veja só, Casa Publicadora das Assembleias de Deus diz isso. Kyrios, e faz uma referência ali, nome de Deus correspondendo à palavra hebraica, viu só? Jeová. Agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor Leandro Quadros, então, diante de todas essas evidências, né? Senhor Leandro Quadros, o senhor realmente acha que foi o apóstolo Paulo que alterou as escrituras ao citar Joel 2:32, tirando o nome Jeová e o substituindo por Senhor? Ou de repente o senhor acha mais provável que isso tenha acontecido nas cópias posteriores que foram feitas dos escritos de Paulo? Conforme você mesmo sempre disse, senhor Leandro Quadros, considere com carinho essa questão. A tradução como aparece aqui é uma mentira. Veja o que diz Apocalipse 22:19, que diz assim: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Senhor Leandro Quadros, o senhor acha que Deus tirou a parte da árvore da vida do apóstolo Paulo? Você acha que o apóstolo Paulo removeu uma palavra da Bíblia e, consequentemente, não tem mais salvação? Ou, de repente, o senhor acha mais razoável acreditar que quem removeu o nome Jeová e trocou por Senhor dos escritos de Paulo foram, na verdade, cristãos posteriores a Paulo, falsos cristãos? O que o senhor acha mais provável? Bom, passamos agora então para a segunda questão. Visto que o senhor Leandro Quadros está errado contra a primeira, significa isso que Jesus é Jeová? Para respondermos a essa pergunta, precisamos entender o significado da palavra Senhor. E a palavra Senhor significa amo, dono. E ela é usada para várias entidades, não só para Jesus Cristo ou só para Jeová. Vejamos. Primeira entidade para Jeová, que diz assim, Ezequiel 3:11. Soberano Senhor Jeová. 2. Ela também é usada para Jesus, como diz Judas 1:25. Diz assim: Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra Senhor também é usada a um dos 24 anciãos do livro de Apocalipse, conforme diz Apocalipse 7, 13 e 14, onde João diz a um dos anciãos assim: Meu Senhor. Viu só? A palavra Senhor também é usada a anjos, onde Ló passou a dizer aos anjos assim: Meus senhores. Viu só? Anjos também são senhores. E também a homens, conforme Sara chamava seu marido, meu senhor, em Gênesis 18:12. Então nós vemos aqui que a palavra Senhor não é um título que pertence exclusivamente a uma pessoa apenas, ou só a Deus. Então dizer que Jeová e Jesus são o mesmo Deus porque os dois são chamados de Senhor no mesmo contexto, isso é um erro grotesco. Agora você talvez esteja se questionando, afinal, quem é o Senhor, Jeová ou Jesus? Vamos ler isso em Atos capítulo 2, versículo 36, que diz assim: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, segundo a Almeida atualizada. Deus o fez
Senhor e Cristo. Deus o fez. Veja que nesse versículo, então, o texto deixa claro que Jesus é feito Senhor. Repetindo, Jesus é feito Senhor por Deus. Em outras palavras, Jesus é Senhor porque Jeová Deus o colocou em tal posição de autoridade. Mas Jeová Deus é o Supremo Senhor. Veja como fica mais claro então o texto de Romanos. Vamos ver agora de novo Romanos 10, do 9 ao 13, que diz assim: Pois, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Olha agora o 12. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Não do Senhor, de Jeová. Perceba que do versículo 9 até o 11, o texto está tratando de Jesus como Senhor. Mas perceba também que o apóstolo Paulo declara no versículo 9 que devemos confessar a Jesus como nosso Senhor e ter fé que Deus o levantou dentre os mortos. Repetindo, Deus o levantou dentre os mortos. Então note que aqui o apóstolo Paulo está falando de duas pessoas distintas que em várias partes da Bíblia são chamadas de Senhor. Jesus Cristo e Deus que o levantou dentre os mortos. Então temos dois senhores aqui, o Senhor Jesus e o Senhor Jeová. Mas Paulo começa o versículo 12 com uma palavra bem interessante, que é essa daqui, ó. E ela significa, segundo o dicionário de Strong, uma partícula primária, propriamente indicando uma razão, usada geralmente em um argumento, uma explicação, uma intensificação. Ao usar essa palavra aqui, Paulo está dando a razão pela qual declarar Cristo como Senhor salva aqueles que têm fé. E que razão é essa? Veja o que diz Romanos 10, 12. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam. Vamos entender isso um pouco mais? Veja o que diz Apocalipse 1,15. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Esse primeiro Senhor aqui é Deus, porque ele está junto de Cristo, né? E do seu Cristo, ou seja, Jesus. Então veja que Deus, o Pai, também é Senhor. Então diz assim: e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí, por fim, no versículo 13, o apóstolo Paulo arremata a ideia citando as palavras de Joel 2,32. Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Por que então Paulo cita as palavras de Joel? Por uma razão simples. Porque Paulo queria dizer que o Senhor Jesus não é simplesmente um Senhor qualquer. Paulo queria dizer que Jesus procede de Jeová que o levantou dentre os mortos. Então Deus o levantou dentre os mortos. Esse texto mostra que Jesus procede desse Deus. Então, longe de atender às expectativas que o Sr. Leandro Quadros levantou, esse texto mostra que Jeová e Jesus estão agindo em conjunto e Jesus é o meio que Jeová usa para resgatar a humanidade. É preciso ter muito cuidado para basear doutrinas em títulos tais como Senhor. Agora nós vamos deixar uma pergunta bem séria para o Sr. Leandro Quadros, conforme diz Apocalipse 3,14, que diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. A palavra princípio aqui significa começo. Como pode Jesus e Jeová serem o mesmo Deus se Jesus é o princípio da criação de Jeová? Como pode, Sr. Leandro Quadros? Responda. Já sei. Se o senhor pensou que princípio aqui não significa princípio, mas significa governante ou qualquer outra coisa, então antes de responder essa questão, assista ao seguinte vídeo no nosso canal: Jesus, o primeiro criado ou um ser eterno? A fim de que o senhor não repita simplesmente um argumento que já foi derrubado no vídeo. Então nós gostaríamos que, em vez de apenas dar a sua opinião sobre esse assunto, Sr. Leandro Quadros, o senhor respondesse com hermenêutica bíblica, com Bíblia, a nossa questão. Mas não repita, detalhe, não repita os argumentos derrubados, porque isso é feio, Sr. Leandro. Isso é feio. Evite fazer isso. Então nós ficamos no aguardo da sua resposta, Sr. Leandro Quadros. Por que Jesus é a primeira criação de Deus, se ele é Deus segundo a sua opinião?